Muita graça e muita paz. Boa noite. Glória a Deus. Estamos no culto da fé. Eu quero, sem perca de tempo, pedir para que você abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6. Quero louvar a Deus pelos muitos testemunhos que nós ouvimos aqui. Estou muito feliz, porque tem quinta-feira que não temos nenhum testemunho. E hoje nós podemos ouvir vários testemunhos do que Deus está fazendo na vida da igreja. E isso é bênção. Você pode dar um glória a Deus por isso, amém? Conforme você foi encontrando 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Vai se colocando em pé, por gentileza. Como um dos sinais de reverência à palavra do Senhor. Você que pode, você que é livre, desimpedido. 1 Timóteo 6, nós vamos ler do verso 3 ao verso 5. Quem achou, diga amém. 1 Timóteo 6, do 3 em diante, diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras, de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fins, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Eu vou estar lendo novamente. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Oremos mais uma vez. Pai, essa é a sua palavra, fala conosco, queremos te ouvir. Seja a tua voz a nossa direção, seja a tua voz a nossa segurança, seja a tua voz, ó Pai, a nossa orientação, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Nós estamos num período do ano de 2017, completando 33 anos da nossa igreja, e a temática desse ano é amando a igreja sendo um corpo. Fala isso para a pessoa que está do seu lado: ame a nossa igreja, seja um corpo, porque a igreja somos eu e você, amém? A igreja somos nós. E eu quero falar hoje sobre o que não é igreja. Assim como nós temos muitas coisas piratas, falsas, adulteradas, né? Existe combustível adulterado, existe CD pirata, existe muita coisa falsa, muita coisa que tem aparência de original, mas não é original. O dinheiro, por exemplo. Quem já pegou aqui uma nota falsa de dinheiro? Levante a mão, deixa eu ver. Aí, ó, quanta gente. Eu sei que para identificar o falso, a gente precisa conhecer o verdadeiro, não é verdade? Mas nós vamos falar um pouquinho sobre o falso hoje, sobre aquele que não é verdadeiro. Então o tema da ministração dessa noite é o que não é igreja. E para discernir o que não é igreja, a gente precisa ter fé. Fala para a pessoa que está do seu lado: é necessário a fé e discernimento para saber o que não é igreja de verdade. Meu irmão, minha irmã, hoje em dia o número de igrejas, movimentos e de cristãos tem aumentado grandemente atualmente aqui no Brasil. O número tem aumentado, mas a gente não consegue ver o Brasil melhorar. Pelo contrário, a gente só está vendo o Brasil retroceder, o Brasil piorar. Meu irmão, muitos oportunistas têm aberto igrejas com muitas intenções malignas, como nós lemos no texto,
Muitos oportunistas têm aberto igrejas pensando simplesmente no lucro, como nós lemos no texto. Meu irmão, minha irmã, muitos oportunistas têm aberto igrejas com muitas intenções, menos a de fato de ser igreja de verdade. Eu não sei se você tem percebido isso. Eu costumo dizer que são pequenas igrejas visando grandes negócios. Por causa disso, a igreja hoje tem sido motivo de piadas, a igreja tem sido motivo de chacotas, a igreja tem sido difamada, e muitas igrejas históricas como a nossa, que tem quase 300 anos no Brasil, tem sido colocado no mesmo saco, no mesmo balaio de muitas igrejas aí que abriram ontem e têm envergonhado o evangelho. Meu irmão, minha irmã, as igrejas históricas, as igrejas antigas que têm servido de exemplo para a nação, têm sido colocadas no mesmo saco, como farinha no mesmo saco de muita coisa esquisita, muita aberração que tem aparecido por aí. Meu irmão, minha irmã, nessa carta que Paulo escreve para o jovem pastor Timóteo, fica claro que o assunto é adquirir riquezas de forma errada. E uma dessas formas errôneas é usar a doutrina de Cristo, como nós lemos no texto, para ganhar dinheiro. É usar o evangelho para o enriquecimento ilícito, manipulando vidas, extorquindo vidas por benefícios próprios. No versículo 10, você está com a sua Bíblia aberta? O versículo 10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. No versículo 10, Paulo está escrevendo que pessoas assim amam ao dinheiro, mas não amam a Deus. E o amor ao dinheiro, Paulo diz que é a raiz de todos os males. Meu querido, minha querida, preste bem atenção. Eu não estou falando que ter dinheiro é ruim. Eu estou falando que a gente não deve amar o dinheiro. Tem que amar a Deus. O dinheiro ele é apenas uma moeda de compra e venda. A gente não pode pôr o nosso amor no dinheiro, nós temos que pôr o nosso amor em Deus. Porque se você amar o dinheiro, você não vai conseguir amar a Deus. Veja bem, muitas pessoas têm um conceito errado do que é igreja. E o melhor jeito da gente entender o que é igreja é procurar entender o que não é igreja. Então hoje eu quero começar dizendo para você, meu irmão, minha irmã, o que não é igreja. O que não é igreja? Primeiro, igreja não é apenas um templo. Abra sua Bíblia, Atos, capítulo 17. Atos 17, o verso 24. Atos 17, 24. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Primeiro ponto: igreja não é um templo. A igreja não é essa parede, a igreja não é essa caixa de som, a igreja não é esse microfone, a igreja não é esses instrumentos, a igreja não é esse endereço. Não é, isso não é igreja. Pastor, mas o que eu estou fazendo aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui que a gente está? Meu querido, a igreja de Cristo, eu quero dizer que muitas das pessoas chamam o templo, o espaço físico de igreja. Claro que na língua portuguesa está determinado que uma construção como essa, aí um lugar que tem uma torre, tem uma cruz, é chamado de igreja. Mas a Bíblia nunca ensinou que igreja é uma construção. A Bíblia nunca ensinou que igreja é equipamentos. A Bíblia nunca ensinou que igreja é um endereço em algum lugar. A Bíblia nunca ensinou isso. Meu irmão, a Bíblia nunca ensinou que a igreja é uma construção física de concreto e aço. A verdadeira igreja não é um espaço geográfico, não é um território.
A verdadeira igreja é sim uma pessoa que é povoada pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, a verdadeira igreja sou eu e você. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 diz que nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Nós somos a habitação de Deus, eu e você. Deus não está morando nessa parede aqui não. Deus está morando em mim e em você. Deus não está no meio do concreto, no meio do aço, no meio de uma caixa de som. Deus está em mim e em você. Você consegue entender isso? Então fala para a pessoa que está do seu lado: eu e você somos a igreja. Segunda coisa que não é igreja. Igreja não é o reino de Deus. Igreja não é o reino de Deus. Romanos capítulo 14. Nós vamos passear pela Bíblia. Romanos 14, verso 7. Diz assim, ó: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Veja bem, a igreja de Cristo, ela faz parte e é uma das manifestações do reino. Mas o reino de Deus, ele é muito mais amplo do que a igreja. Veja bem, o reino de Deus é maior do que a igreja. A igreja faz parte do reino de Deus, mas é muito maior do que a igreja. Meu irmão, minha irmã, o reino de Deus é mais amplo que a igreja. Embora a igreja deve estar no centro desse reino, embora a igreja deve expressar esse reino ao mundo, a igreja não é o reino de Deus. Ela expressa o reino de Deus, ela está no centro do reino de Deus, mas ela não é o reino de Deus. Seria muito, como é que eu posso dizer? Seria diminuir muito o reino de Deus, dizer que a igreja é o reino de Deus. Mas ela expressa o reino de Deus e nela tem o reino de Deus. Porque nenhum de nós devemos viver para nós mesmos, nem morremos para nós mesmos. Ou seja, a igreja não é um fim em si mesma. Fala para a pessoa que está do seu lado: a igreja não é um fim em si mesma. A igreja, ela dá acesso a algo que é muito maior, que é o reino de Deus. Vocês estão entendendo isso aqui, amém? Por isso que ela pertence. E ela ajuda, ela dá o destino para a gente ir ao reino de Deus. Porque Lucas capítulo 17, do verso 20 ao verso 21, vai dizer: olha, muitos vão dizer, o reino de Deus está lá, olha, o reino de Deus está ali, mas o reino de Deus está dentro de vós. Então a igreja, ela não é o reino de Deus, mas ela ensina a gente a carregar o reino de Deus. Amém? Estão aqui comigo? Amém? Terceira coisa, que nós entendemos o que não é igreja. Igreja não é um show, igreja não é um evento. Não é. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz assim, 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. No versículo que nós acabamos de ler, Satanás, o Deus desse século, tem tentado cegar o nosso entendimento, tem tentado cegar a igreja, dizendo e tentando mostrar que a igreja é apenas um show com algum artista gospel, a igreja é apenas um momento de gritarmos, pularmos e dançarmos. Não, meu querido, a igreja não é um show e nem um evento. A igreja não é apenas uma reunião feita em um dia da semana, onde todos ficam sentados no auditório, cantam músicas, depois ouvem uma pregação, uma palestra e vão embora. A igreja pode ter shows, a igreja pode ter eventos esporádicos, mas os shows e os eventos, os congressos, não caracterizam a igreja. Espiritismo faz show, dá congresso, macumba faz show, dá congresso. Meu querido, isso não caracteriza ser igreja. Ser igreja não é ter um evento e viver um show. Isso não é ser igreja. Por isso que eu digo, a igreja pode ter tudo isso, shows, eventos, mas isso não quer dizer que isso é ser igreja.
A quarta coisa que eu quero falar aqui não é a igreja. A igreja não é um clube. A igreja não é um clube. Nós lemos lá em Romanos que nós não devemos viver para nós mesmos, nem morrer para nós mesmos. Às vezes a gente acha que tudo tem que gerar em torno de atração, diversão e entretenimento para nós. Não é verdade? Porque afinal de contas a vida é muito corrida, não é verdade? A gente precisa descansar, precisa rir, a gente precisa pegar uma piscina, etc e tal. Só que a gente está trazendo isso com essa imagem para a igreja. A igreja não é um clube. A igreja não é um clube onde o dízimo que você dá é uma mensalidade para a gente se divertir e fazer o que a gente quer como sócio da igreja. Eu dou meu dízimo, eu posso levar o teclado embora. Eu dou meu dízimo, posso fazer o que eu quiser nessa igreja. Eu dou meu dízimo, eu posso levar o pastor embora, o púlpito embora. Eu dou meu dízimo, tem que ser assim a igreja, o pastor tem que agir assado. Não, meu querido, igreja não é um clube, nem você é sócio da igreja. Você é a igreja. Mas a igreja não é sua, a igreja é do Senhor Jesus. A igreja não é minha, a igreja é do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, a gente não é sócio da igreja, não está aqui para ser sócio, nem para mandar nela, pois ela tem um dono, como eu disse, é Cristo, e nós estamos na igreja para fazer o que Cristo manda. Isso é ser igreja. A gente entra por aquela porta e ouve o que Cristo quer de nós, para sair e fazer o que Ele manda, o que Ele quer. Porque afinal de contas Ele é Senhor. E o que o Senhor faz? Manda. E o que um servo faz? Meu irmão, minha irmã, e eu quero dizer para você que pode ter certeza que vão existir clubes com mais diversão e mais passatempo do que a igreja. Vão ter clubes que vão ser mais divertidos que a igreja. Pode ter certeza disso. Quinto, o que a igreja não é? A igreja não é um supermercado. Abre a sua Bíblia em Atos capítulo 8, verso 18. Atos 8, 18. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo. Então, ofereceu-lhes dinheiro. Meu querido, quem é Simão? Simão era um mágico que fazia mágicas e impressionava um monte de gente naquela época de Cristo. Já havia mágicos naquela época, ilusionistas. Só que os apóstolos passaram por aquela cidade onde Simão, o mágico, estava, e eles viram um poder que não era de ilusionismo nem de mágica, era o poder do Deus vivo na vida dos apóstolos. E aonde eles colocavam as mãos, as curas, os milagres aconteciam, pessoas eram salvas, as multidões passaram a seguir os apóstolos. O que Simão quis? Quis comprar aquilo. Chegou nos apóstolos e falou o seguinte: quanto que é esse poder aí? Eu quero pagar. Quanto que é? Diz para mim aí. Quanto é? Eu pago. Meu irmão, minha irmã, com o passar do tempo, a igreja foi perdendo as suas características básicas. E é o que a gente vê hoje, em muitos lugares. A igreja está longe de ser a igreja que o Novo Testamento ensina. O conceito de família, de relacionamento, de interdependência, de compromisso mútuo, tem sido trocado pela ideia de que a igreja é apenas um lugar de solução de problemas, como um supermercado, onde a gente entra, procura o que está precisando, pega alguma coisa, paga aquilo e vai embora e nunca mais volta. Se não tiver o que a gente está precisando, a gente vai procurar outro mercado, até achar o que a gente precisa. Por isso que igreja não é supermercado. Eu entrei nessa igreja, estou precisando de um milagre. Não recebi aqui, vou para a próxima igreja, vou para o próximo mercado. Vou dar oferta. Não recebi, vou lá no próximo mercado. Meu querido, igreja não é supermercado, onde a gente vai atrás de uma bênção, paga por ela, passa no caixa e vai embora. Por incrível que pareça, essa comparação pode ser absurda. Talvez você não faz isso, mas tem gente que faz. Tem gente que faz. Tem gente que não se compromete com a igreja
porque está pulando de igreja em igreja até achar algo que possa resolver o seu problema. Simão, o mágico, ele queria comprar a graça de Deus, o poder de Deus. Meu querido, eu disse isso no culto da primícia e repito: Deus não vende nada, Deus não barganha com ninguém. Se Deus quiser dar, Ele não cobra, Ele dá de graça. Assim como Ele deu o Filho dele na cruz, Ele não cobrou nada. Se você vai em alguma igreja, alguém está te vendendo alguma coisa, tome cuidado. Pode ser que não seja Deus que está te vendendo. Pode ser não, é certeza que não é Deus. Porque o que Deus tem para você, Ele te dá e não cobra nada. Então, meu querido, igreja não é supermercado. Eu quero concluir por aqui. Quero repetir aqui o que nós falamos. Igreja não é apenas o templo, embora a gente se reúna nele. Igreja não é o reino de Deus, é apenas a expressão desse reino. Igreja não é um show e nem um evento. Igreja não é um clube. Igreja não é um supermercado, onde a gente oferece dinheiro em troca do poder de Deus, da graça de Deus. Pastor Israel, então o que realmente é a igreja? Talvez possa ficar a pergunta. De uma maneira bem simples eu quero responder para você. A igreja é um conjunto de pessoas nascidas de novo, que nasceram de novo, que se reúnem em qualquer lugar para glorificar a Deus, para edificação mútua uns dos outros, para estudar a palavra de Deus. Isso mostra claramente que na igreja de Cristo não existe individualismo. Não existe esse negócio de que eu amo Jesus, mas eu vou ficar aqui em casa buscando Ele aqui da minha casa, do meu quarto. Não existe isso. Na igreja não cabe individualismo. Deus vem buscar uma igreja, Ele não vem buscar uma pessoa. E da igreja você é parte do corpo, você não é o corpo todo. Então para com esse negócio de que eu não preciso da igreja, de que eu não preciso buscar Deus na igreja. Jesus Cristo vai voltar para salvar a igreja. Meu irmão, minha irmã, ser igreja é ter uma vida em comunidade, onde a autonomia e liberdade se tornam limitadas. Aqui não tem espaço para autônomos ou para pessoas livres, porque aqui um depende do outro. É tempo de eu e você nós voltarmos para Deus e para a palavra dEle. A gente precisa procurar conhecer o que realmente Ele quer da igreja. O que Ele quer que a igreja seja. Que nós venhamos tomar decisões claras e fazer tudo para que a igreja volte a ser aquilo que Deus sonhou, o organismo vivo, o corpo vivo de Cristo que Ele sonhou. Meu irmão, minha irmã, eu sei que esse tipo de palavra é difícil a gente dar um glória a Deus. Mas eu quero dizer hoje, com muito temor e com muita fé no meu coração, nem tudo que a gente vê aí com o nome de igreja é a igreja que Deus sonhou. E se a nossa igreja não tomar cuidado, ela também vai ficar longe do que Deus sonhou. Se a gente achar que a nossa igreja é tudo isso que eu falei, apenas um lugar de eventos e shows, um supermercado, sei lá mais o que, nós vamos estar bem longe de ser a igreja que Jesus sonhou. Quantos querem ser a igreja que o Senhor Jesus sonhou? Você pode aplaudir Ele por isso? Amém? Se coloque em pé, pode continuar aplaudindo, mas se coloque em pé. Quero orar por você e com você.